você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje eu trago para você o desafio da qualidade de vida no extremo norte do Brasil. E para conversarmos sobre esse assunto, eu estou aqui com uma convidada muito especial. Neste episódio do Entrevistas DPE, nós exploramos a realidade de Uiramutã, a cidade com menor índice de progresso social do Brasil. Nós conversamos sobre os desafios enfrentados pela população local e o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida no extremo norte do país. Fica aí nos ouvindo que a nossa convidada é Geisa Pimentel, doutora em ciência política, aqui no Entrevistas DPE, para te esclarecer sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, professora, ao Entrevistas DPE. Eu que agradeço o convite e sempre que precisarem, eu estou à disposição. Estarei presente aqui com vocês. É sempre um prazer. É sempre muito bem-vinda. Obrigada. Professora, para nosso começo de conversa, conta para a gente como a pontuação do IPES, pode impactar a percepção pública sobre a qualidade de vida aí em cidades como Uiramutã. Bom, essas avaliações, elas são feitas justamente nesse processo de melhorar políticas públicas, Como que esses municípios veem e recebem determinadas políticas públicas de melhoria do bem-estar da população, de convivência, E aí tem toda uma metodologia para ser utilizada. No entanto, nós temos que levar em consideração que nós estamos falando de municípios do interior. Municípios na Amazônia, vamos dizer assim, que estão longe de qualquer perspectiva de desenvolvimento. Não estou dizendo que a gente não tem como, mas nós temos muitos municípios no Amazonas que não, para você chegar só de avião, de barco 4 dias, 5 dias. Então, como você vai fazer acessibilidade, essa questão, difícil. A infraestrutura? Então, o que é esse bem-estar que eles avaliam que é para uma cidade desenvolvida e o que é o bem-estar numa cidade da Amazônia. Então, nós temos que também levar em consideração isso. Então, as pessoas que vivem em determinadas áreas, para elas o bem-estar muitas vezes não é a televisão, o ar-condicionado, é aquela vida sem poluição, uma vida tranquila, no caso do Uiramutã, uma vida cheia de cachoeiras, cheia de natureza, que tem outra perspectiva do que é avaliado nacionalmente. Então, a gente tem que levar em consideração isso e também segurar um pouco essa onda. É o pior? Mas na avaliação deles e na avaliação, na visão das pessoas que vivem no município, realmente é o pior? Então, pode ter coisas que realmente precisam ser melhoradas e é nessa visão que a gente tem que focar. Se é um lugar que é tão bonito, eu não conheço, mas me ouvi dizer que é um lugar muito lindo. Podia ser explorado aí para visitação, não é? Sim. Então, e de que maneira aí os desafios socioeconômicos enfrentados por Uiramutã, eles podem afetar o desenvolvimento mesmo no município? Bom, aí nós temos uma perspectiva que é uma perspectiva bem diferente do que é avaliado, por exemplo, em Boa Vista, nós temos um município 98% indígena. Então, começa por aí. Nós já temos um município que ele é composto de pessoas com descendência indígenas e indígenas mesmo. Então, aí nós temos uma perspectiva que é a perspectiva de moradia. Nós temos moradias diferenciadas do que temos na cidade. Nós temos moradias adaptadas ao clima e à realidade deles. Falta coisa? Falta, por exemplo, a questão do esgotamento sanitário, da questão da saúde, do espaço físico ao redor, como é que esse espaço físico é tratado, a questão do lixo, como é que eles veem esse lixo, como que essa nova geração, porque eu digo nova geração, consome os enlatados e embutidos e como é o descarte. Então, nós temos que ver essa perspectiva. Então, precisa focar na questão de sanitária, esgotamento sanitário, porque é diferente, você está morando no interior, onde não tem nenhum tipo de esgotamento sanitário. Então, qual é o trabalho que será feito
na perspectiva de saúde, de melhorar essa condição. Porque você sabe que o tipo de esgotamento que é feito, ele pode até atingir o lençol freático. Então, nós temos uma perspectiva que é uma perspectiva de saúde e de controle mesmo do meio ambiente. E a outra perspectiva é a perspectiva do lixo, do que é descartado, da forma que é descartado esse material, que já é uma realidade nas comunidades indígenas, né? E aí a gente tem toda essa perspectiva. Então, nós temos que focar em políticas públicas dessa natureza. Nós temos que focar na questão educacional para que essas crianças que estão ali no entorno tenham conhecimento disso. No momento em que nós estamos discutindo questões climáticas, questões de preservação da Amazônia, de todo o seu bem-estar, né? Que a gente diz assim, toda a sua riqueza, essa é uma perspectiva que a gente tem que levar em consideração. Aí um segundo ponto que a gente pode ver é que é um município que tem oportunidades. Mas não é uma oportunidade que eu vou trabalhar numa empresa, numa coisa, uma carteira assinada? Não, mas é uma perspectiva que a própria comunidade pode, como é que se diz? Fazer a sua cultura ser reconhecida e viver daquilo. Porque através dessas mudanças e dessas melhorias é que viriam outras e novas oportunidades. Exatamente, né? Porque, veja, se nós temos um município que é todo rodeado de comunidades indígenas, nós estamos em cima de uma serra, né, com cachoeiras, com belezas naturais, com uma série de coisas que são apreciáveis e que são consumidas no capitalismo que a gente tem aqui nosso, né? Exato. E esse capitalismo, para a comunidade indígena, ele tem um impacto positivo e tem um impacto negativo. O positivo é que vai gerar riqueza, vai gerar funcionamento, renda para a própria comunidade. Mas o negativo eu tenho a possibilidade de ter essa comunidade visitando fora do município, vem para visitar, vem para fazer turismo, mas eu tenho que também ter a consciência que vai trazer problemas. E os problemas o lixo, a arrecadação do município, como é que vai ser feita, de que forma que isso vai reverter como benefício para a própria comunidade, o que vai ser feito desse dinheiro, se vai ser em conjunto, se vai ser em cooperativa, se vai ser individual. Tudo isso tem que ser discutido. Então, é um programa amplo de políticas públicas que tem que chegar e mostrar. É aí onde entra tudo da gestão, né, professora? Exatamente. Se é bem distribuído, se é bem aplicado. Exato. E, assim, no meu ver pessoal, que teria que ter feito um trabalho de base, já com os pequenos, Sim. nessa educação. E exato. Né? E a gente, por exemplo, eu tive em 2022 no Iramutã, né? Passei 2 dias, fui ministrar um curso e tive a oportunidade de conhecer algumas escolas. Então, conheci uma escola em que do lado tinha uma escola da prefeitura recém-construída, maravilhosa, com uma estrutura muito bonita, inclusive com ar-condicionado na comunidade indígena, mas do lado dela tinha uma escola estadual em que sem condições de uso e que já tinha mais de 30 anos que tinha sido feita uma reforma. Eles estavam usando a quadra de esporte para ministrar as aulas. Todos juntos, então a professora que dava aula para a 5ª série, para a 6ª série, estava ali, todo mundo junto, e imagina aquele sufoco de escutar aquela coisa. Então, é nesse olhar que nós temos como melhorar o município. É Estado e município, sim, voltado, o Estado precisa entrar com a política dele de Estado, o que cabe ao Estado, né? E aí eu digo, questão de saúde, questão de educação, tem uma perspectiva que é do Estado. Ponto. Segunda perspectiva é a melhoria da estrada. A gente tem um problema sério depois das chuvas, que a estrada, nós estamos subindo em serra, e aí depois da chuva, muita erosão, desce muita água, uma série de coisas. Então, tem que cuidar disso, né? Não sei se vamos precisar asfaltar, bom, aí tem que ter toda uma estrutura de solo, né? De estudo de solo, para ver o que é possível fazer nessa região. Também um treinamento, aí nós temos o Instituto Federal, que teve todo um processo e a própria Universidade Estadual, que tem o curso de turismo, né?
que pode também entrar com eles para trabalhar com essa questão do turismo. Quais são as perspectivas de turismo naquelas áreas? Tem áreas que são mais perto, tem áreas que são mais longe, tem áreas que são reconhecidas pelo SI, que é o Conselho Indígena, tem áreas que são reconhecidas pela SODIU, que é outra associação indígena. Então, nós temos que trabalhar em conjunto, porque trabalhar com os indígenas requer que nós discutimos juntos o que pode ser trabalhado. Então, eles têm a perspectiva do que eles querem, mas eles não querem que venha de cima para baixo, eles querem que seja discutido. Então, junta-se tudo e é o que eles chamam de discussão do malocão, né? Vem todo mundo junto para ali e vamos ver o que é melhor, o que nós estamos trazendo de novidade. Estamos trazendo de novidade o turismo. Mas já teve. Estamos trazendo novidade a agricultura. Já teve o feijão flechal, já teve outras possibilidades. Então, por que acabou? O que aconteceu? O que está faltando? O que está faltando? Então, são essas as perguntas que a gente tem que fazer e quem tem que responder é o poder público, porque eles estão ligados ao município. Então, quando a gente faz essa avaliação, esses pontos, por exemplo, as dimensões que eles avaliam, é as necessidades humanas, é o bem-estar e essas são as oportunidades. Então, nós temos as necessidades humanas. Sim, melhores condições para que a gente possa sobreviver. Bem-estar? O que é o bem-estar? É o ar-condicionado ou é eu estar num local em que eu vejo a Serra do Sol, eu vejo o Monte Roraima e vejo as cachoeiras? Então, o bem-estar é algo que pode ser maleável, né? Não é... Nem tudo que eu digo que é bem-estar para mim é para o outro. Verdade. Então, quando a gente faz essa análise e o próprio avaliador faz essa análise nacional, ele leva em consideração uma cidade super desenvolvida, com o IDH lá em cima. E aí não é o caso do município, que ainda tem grandes problemas, mas que podem ser sanados com políticas públicas. Com certeza, apesar de tanta boa ideia, né, de junção de tantas ideias ali juntos, de planos, de projetos, mas muitas coisas ainda voltam para os poderes públicos, Sim. né? Um pouco daquela dependência ainda, daquele apoio, daquele pedido porque de socorro. o básico, ele precisa ser bem trabalhado, né? Então, qual é o básico? Educação de qualidade, saúde pública de qualidade, né? Um município que é pequeno, 12 mil, 13 mil habitantes, nós podemos assistir muito bem. É necessário. Aí nós temos o Exército lá dentro, que também tem um trabalho feito com a própria comunidade e que faz atendimento de saúde também. Olha que bacana. Então, nós precisamos só sentar e ver esses vários entes públicos que estão lá dentro, junto com a prefeitura e os seus secretários, e ver quem pode trabalhar em qual lugar, né? E a partir daí, e a própria igreja, tem várias igrejas que estão lá dentro também. Então, são esses entes que precisam sentar junto com as autoridades indígenas, né, para poder discutir o desenvolvimento do município. E aí também até responder essa própria análise que foi feita, né? Responder, olha, necessidade para nós é isso e isso. Nós temos. Bem-estar para nós é isso e isso. Então, a avaliação de vocês, que é uma avaliação nacional em cima de indicadores que não são os indicadores nossos, está me colocando numa situação difícil. Está me entendendo? Exato. É perfeito? Não é. Mas nós temos outros indicadores que podem ser levados em consideração numa avaliação dessa e dizer lá, alguém que está lá em Brasília, em São Paulo, dizer que o município de Iramutã é o último de uma avaliação nacional, aí é não conhecer o município com toda a perspectiva que tem de riquezas para ser explorada. Com certeza. Então, professora, em sua opinião aí, como é que o índice do progresso social ele poderia ajudar, né, as cidades brasileiras a melhorar as suas políticas públicas? Sim, aí a gente tem realmente essa condição, né? Quer dizer, que não basta os munícipes, né? Porque nós estamos ali lidando com comunidades indígenas, muito desenvolvidas. Não é que não tenha acesso à comunicação. Veja, eu estive em algumas delas e eu tive acesso à comunicação. Então, são questões que precisam ser... Não são todas? Bom, não são todas, mas a gente já está atingindo um percentual que está melhorando. Então, tudo isso passa pela discussão
pública do que é melhor para aquela população, com eles juntos. Porque aí a gente tem que trabalhar tudo isso. Então, por exemplo, o que eles querem? Num primeiro momento, e a gente volta lá atrás, eles queriam educação. Hoje eles têm educação, a Universidade Federal tem cursos, a Universidade Estadual, outras universidades estão oferecendo vagas para os indígenas, e isso pode ser avaliado como algo positivo, não é? Saúde ainda não é o que nós imaginamos, porque é muito longe, então a atenção básica pode ser a melhor possível, né? E aí a gente pode trabalhar com aquela questão da atenção básica preventiva, que é o que deveria ser, para evitar aprofundamento de doenças que são mais difíceis de lidar ou de transportar de lá para cá. Exatamente. É o básico, né? Entendeu? Então, se a gente tem uma saúde de prevenção, com a própria população indígena, com os próprios munícipes lá do município, da própria sede, a gente vai diminuir esse índice de doença, né? Então, tem que fazer um trabalho na própria comunidade, de reconhecimento realmente das necessidades básicas. E as necessidades básicas passam pela questão do saneamento, né? Da questão sanitária, passa na questão da água. Como é que nós estamos usando essa água? Que aí precisa trabalhar isso, que a água é toda ali de fontes naturais, mas aí a gente precisa também limpar, porque tem casos de verminose, uma série de coisas. Por onde ela passa, né? Exatamente. Também. Porque se a água ela vem purificada, mas por onde ela passa? Certo tipo de tubulação, exato, armazenamento, como é que chega até o consumidor, né? Exatamente. Qualidade dela. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, tem que ser planejado. E as próprias comunidades têm que trabalhar isso. Porque o prefeito ele não está na comunidade aqui. Olha, são tantas comunidades ao redor da sede do município que o prefeito não dá conta, os secretários não dão conta, mesmo a educação não dá conta. Então, onde eu visitei, tinha escola da prefeitura e outras tinham escola até do Estado. Então, era para o primeiro nível e o segundo nível já, né? E que a população tem que se manifestar, né? Para que haja políticas públicas aí para estar sanando essas necessidades. Exato. E o prefeito também ele tem que fazer esses acordos, né? Tem que procurar essas possibilidades. Tratar com os órgãos estaduais e federais para que isso possa chegar até o município. Isso é uma questão de mobilização, né, de pessoas. Exatamente. Professora, quais os fatores você acredita que mais contribui aí para que o Iramutã tenha aí o pior qualidade de vida no país? Bom, eu acho que a questão da higiene que desemboca na saúde, né? O uso da água, da higiene, da própria coisa que o município realmente não tem. E a gente sabe que isso impacta diretamente na questão da saúde das pessoas, né? Essa é uma questão. E a outra é a questão da escolaridade, a gente melhorar os índices escolares do município. Aí quando diz assim, mas e a questão da moradia, né? Que é mas nem todo mundo. Eu não posso chegar numa comunidade indígena e exigir que todo mundo tenha uma casa de alvenaria com ar-condicionado. A gente não tem na capital, imagine no interior. Mas a gente pode melhorar a condição daquela comunidade indígena no recebimento dessas questões. Ora, cuidando da água, cuidando do lixo que é recolhido, cuidando do asseio das crianças, né, para melhorar a saúde, o processamento dos alimentos, como é que é feito. Então, isso todo é um processo que tem que ser discutido com eles, porque isso tira o índice de adoecimento da população. Então, nós temos que ter esse básico, e esse básico pode ser discutido. Você vai ensinar coisas, mas também vai aprender coisas com eles. Então, eles têm a forma de como ensinar a gente por exemplo, a manejar esses recursos naturais, porque são eles que estão lá. São eles conhecedores. E até podem usar determinados tipos de ervas para a questão de saúde, né? E isso já tem até no SUS. Como utilizar essas ervas, determinadas ervas, para poder... Sim. Isso já é pactuado no SUS. Já cheguei a ver. Então, a gente tem uma série de coisas que estão lá postas, mas que eles não conseguem ter esse acesso. Então, somos nós que temos que favorecer isso. E aí as políticas públicas fazem isso muito bem, e nós temos políticas públicas no Brasil para tudo. Então,
precisa só chegar na ponta. E ambos se ajudarem, né? Para que esse desenvolvimento aconteça de fato. Nós tivemos, eu vou contar uma experiência que nós tivemos, eu acho que em 2007, acho que foi 2007 ou foi 2008, que eu estive com um grupo de professores lá no Iramutã. Nós fomos fazer um trabalho, eu na época era pró-reitora de extensão, e nós tivemos um projeto para fazer uma pesquisa sobre um programa chamado Cisfronteira, que é do Ministério da Saúde. O Sistema de Integração na Área de Fronteira. E aí nós fomos, os municípios eram os de área de fronteira. Então era Pacaraima, o Iramutã, Normandia, Bonfim, né? Que eram os municípios que precisavam ser investigados. E eu fui com os meninos, porque eu não conhecia o Iramutã. Então eu queria conhecer o Iramutã, fui acompanhar o pessoal da pesquisa. Então era o pessoal da geografia e das geociências, né? E naquela época, nós detectamos, por incrível que pareça, visitando as casas, o bicho que a gente chama do barbeiro, né, da doença de Chagas. Então, nós conseguimos ver um lixão que estava acumulando que eles chamam, do pessoal da geografia e da geociência, chamam uma avó soroca, que é aquelas aberturas como é que a gente chama? Na serra, que vai, tipo erosão, que vai abrindo a serra e vai ficando aquele buraco gigantesco. Então, eles pegaram um daqueles buracos e estavam fazendo de lixão, jogando ali dentro. Tudo estava jogando ali dentro. Então, os meninos, na hora, identificaram, né, o barbeiro ali. Então, isso tudo foi passado para o Ministério da Saúde na época. Foi feito um relatório, passando de município por município, o que nós detectamos, e o Ministério da Saúde provavelmente ainda deve ter esse material. Isso foi em 2007, 2008, mas ainda é válido, porque foi... Claro, depois eu voltei outras vezes no Iramutã, e quando voltei em 2022 já tinha um outro tipo de manejo, já tinha casas melhores, já tinha hotel, já tem uma série de coisas diferentes, né? Aí o que tem que ser tratado? Agora é cuidar das cachoeiras, cuidar das águas, cuidar do que está sendo esse turismo para que se preserve os monumentos naturais, né? E também gere renda, né, para o município. E também gere renda. E como pesquisador, o que você acredita que deve levar em consideração os critérios, né, para avaliar a qualidade de vida? Quais os critérios? Bom, a gente tem que fazer a distinção entre um município como Iramutã e um município como Boa Vista. Né? São duas coisas diferentes. Nós estamos falando de uma capital com toda a estrutura de governo. Um município que fica numa fronteira com outro país, né? Que atravessa o rio, você está em outro país. E que é um município indígena. Ele está dentro de uma reserva indígena, né? Numa área indígena, numa terra indígena, que a gente chama. Então, tudo isso precisa de um olhar diferenciado, né? Então, a avaliação ela não pode levar em consideração os mesmos dados que eu avalio na capital com o que vai ser avaliado num município desse. Ora, eu vou querer que essas pessoas que estão num município desse, para dizer que ele é desenvolvido, para dizer que ele tem um índice de desenvolvimento ou de bem-estar social, ele precisa estar numa casa de ar-condicionado? Ele precisa ter um shopping? Ele precisa ter um hospital de primeira linha? Não. Ele precisa estar numa situação em que, pelo menos, todos da comunidade sejam alfabetizados, que toda a comunidade tenha um sistema de saúde que atenda, né, as necessidades básicas, e aí eu digo que a necessidade básica é fazer um levantamento das doenças antes do ocorrido e fazer o trabalho de assistência. Trabalho de prevenção. De prevenção e assistência social. Então, essa perspectiva que tem que ser trazida para os municípios que compõem essa diversidade que é o Brasil. Então, eu não posso aplicar a mesma regra e a mesma régua para municípios que têm toda uma estrutura, como é o caso de Boa Vista, e que é o berço do governo, com um município que está lá na fronteira com 300 e poucos quilômetros em estrada de terra. Exatamente. As condições são bem diferentes bem uma diferentes. da outra, né? Então, quem faz a avaliação, ele só leva em consideração o que não tem. Não tem saúde, não tem educação, não sei o que. Pronto, eu já sei dizer que o município é o último. Não, mas e o que tem? Foi avaliado? Verdade. O pessoal está precisando do básico, né? Exatamente. Para viver com dignidade. Com dignidade. Então, é possível que essas políticas sejam colocadas em prática? Claro que é possível. É um município com 12 mil habitantes.
Então dá para a gente fazer, dá para a gente chegar nas comunidades, dá para fazer um trabalho com as próprias comunidades, uma base para que aquilo seja atendido. E já existe comunidade que tem a própria indígena, que é parteira, que faz o trabalho de parto, que ela é capacitada, que ela faz toda uma assistência. Então pode ter enfermeiro, já temos tantos indígenas formados. Será que não tem enfermeiro nessas comunidades indígenas? Será que não tem alguém que entenda de saúde? Então, a gente tem que também fazer um levantamento prévio para saber o que tem em cada comunidade para que a gente possa ter um atendimento ali, o básico ali. Bom, o primeiro atendimento é feito aqui, o segundo a gente leva para o município, porque tem o hospital do município, tem o hospital do Exército, então o Exército pode ser o parceiro, né? Então, certeza. A gente vai fazer um trabalho que é várias mãos, várias instituições, várias organizações dentro do próprio Estado que estão lá e que precisam atender também. Com toda certeza. Então, nós temos sim condições de mudar essa visão. Mudar essa realidade. Exatamente, né? do Iramutã. Desmistificar que é o pior. Porque tem saída. E o engraçado que eu estava lendo a reportagem é que eles só dizem que é o pior e citam as dimensões, mas não dizem que o município é todo indígena. Não citam que ele está distante, que ele está numa fronteira, né? Que tem uma travessa, atravessa. A estrada que complica tudo. Muito. Então, eles não levaram em consideração nada disso. Então, é o pior. Pronto, já foi... Tem que achar a solução e não só julgar, é o pior, está em condição tal, e tem que achar a solução aí, todo mundo se unir para que isso venha a fluir, né? E como a gente estava falando, né, do turismo, como é que as paisagens naturais de Uiramutã, né, como campos abertos, cachoeiras, podem ser aproveitados aí para promover o desenvolvimento da cidade, né, usando a própria população, os próprios indígenas que reconhecem a área com a palma da mão, né? Sim, e tem mais uma coisa, né, essa é uma briga que eu acho que os indígenas ainda estão travando, que é essa questão de transformarem determinadas terras indígenas em polos de turismo, né? E um turismo sustentável, que é melhor, ele vai estar com a comunidade, ele vai estar comendo o que a comunidade produz, ele vai estar conhecendo a cultura da comunidade. Então, tudo isso pode ser fator positivo. Lógico, e para tudo isso aconteça, professora, seja feito aí com antecipação um trabalho de educação sobre a preservação, tudo sobre isso vai ter que poluindo. Tudo isso tem que estar botado na ponta, tem que estar pactuado ali, né? Começar com todos. E aí, por isso que o interessante dos indígenas é isso, é que para fazer uma pactuação dessa, tem que trazer todas as comunidades para uma discussão. É interessante. E aí eles mesmos dizem qual é o problema, a forma de solucionar, e a partir daí eles pedem os cursos, eles dizem que eles querem um curso tal, eles têm essa visão, entendeu? A gente não tem mais aquela de dizer assim, olha, eles não sabem o que é. Claro que sabem. Eles estão vivendo aquela realidade. Precisam de mais apoio. Exatamente. Então, acho que essa política, a política que a gente tem de Estado, tem que estar junto com a política do Malocão para decidir o que é mais importante. Porque como na sua casa, você sabe as necessidades ali da sua casa, dando como exemplo. Você sabe o que está faltando. Exato. Você sabe o que está precisando para melhorar, para que venha melhorar. E assim é a localidade que eles habitam, né? Exatamente. Eles sabem exatamente o que está precisando ser feito. Exato. E as pessoas têm que entender que nós não vamos mais mudar essa realidade. Nós temos que melhorar a realidade deles. Exato. Terra indígena já está demarcada. Agora, ponto. O que nós vamos tirar de positivo para que eles possam viver essa condição? Então, é isso que eles queriam? Beleza, agora vamos dar a condição para eles viverem com dignidade. Exatamente. E é isso que está faltando. Vamos dar condições, ensinamentos, aí uma mão dá para outra, aí para que some essas forças, para que venha a evoluir, fluir, melhorar. Não, eu vou fazer com outra. Eu gosto de saber que a gente pode fazer isso e a gente tem condições de fazer. Que não é uma coisa de outro mundo, é muito mais educacional do que a gente imagina. Com certeza. E o que pode explicar aí o fato de todas as 10 cidades, né, com pior qualidade, índice aí de vida, né, estarem localizadas na região norte?
Então, também são pelos mesmos fatores? Sim, diferente do o Iramutã tá numa cidade indígena, né, vamos dizer assim, mas nós temos toda uma cidade ribeirinha que estão aí, que também estão nessa avaliação. Temos cidades, como eu te falei, no Baixo Amazonas, que você só chega de avião. Se você for de barco, você passa 5 dias para chegar, né? Professor, é muito a distância, a questão da distância, né? Aí as pessoas dizem, é engraçado que um dia a gente estava conversando, vamos fazer uma reunião, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa reunião lá em Porto Velho. Porque, Geisa, você chega bem rápido para Porto Velho. Eu falei, não chego não, eu vou ter que ir para Brasília, eu vou dizer Boa Vista, Manaus, Brasília, Porto Velho. Ou se eu for para Manaus, eu tenho que esperar no outro dia um voo para Porto Velho. Você tem que ver que no meio entre Manaus e Porto Velho, tem uma mata, que é a Mata Amazônica, que não passa nada. Exato. Então, é muito longe para nós. A gente diz assim, a gente está vendo no mapa que parece assim que tá perto, mas é toda uma dificuldade. Tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Então, assim, além do transporte, né, que muitas vezes, você está falando do estado do Amazonas, do estado do Pará, é feito através de rio, né? Você paga para poder... Então, nem todo mundo tem um barco para andar no rio, mas eles precisam pagar para sair, muitas vezes, se locomover. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. As pessoas não entendem que, mas ele mora num polo que é um polo de preservação, que ele pode tirar o açaí, que ele pode tirar a castanha do Brasil, e ele vende aquilo ali. É como ele consegue sobreviver, né? Então, não chega enlatado, não chega boi, buscando não chega meios, nada. Né? Ele pode pescar. Ele pode pescar, mas ele não pode usar a rede, a tarrafa para tirar de muito, ele pode tirar para o dia a dia. Então, as pessoas têm que entender que a realidade dos estados que estão muito ao norte é diferente. Basta a gente analisar como pessoa, você vê os outros estados do Brasil, as cidades são muito perto umas da outra, Exato. Se desenvolve facilmente, não tem dificuldade de locomoção, de se chegar até lá. Já aqui para nós, na região norte, é tudo muito distante. Tudo muito distante. É a mesma coisa, por exemplo, assim, a gente diz assim, Minas Gerais, mas a gente tem o Vale do Jequitinhonha, que é todo negro e que tem doenças ainda, que são ex-escravos, descendentes de escravos que vivem numa situação. É o mesmo aqui. Nós vamos estar aqui com populações indígenas, com populações ribeirinhas, que muitas vezes não tiveram acesso. Talvez as populações ribeirinhas que estão nessa distância tenham mais dificuldade até do que o município do Iramutã, porque eles estão lá e é tudo através de barco. Olha, imagina uma criança para estudar, ter que sair de barco 4 horas, 5 horas da manhã, para não sei, 3, 4 horas de barco para chegar na escola e depois fazer o mesmo movimento de volta quando ele chega já no final da tarde, sem almoçar. Exatamente. Às vezes ele chega na escola, não tem nem o café, não tem o lanche, porque aquela escola não chegou o lanche. Então, olha as condições. As dificuldades, né? Entendeu? E aí nós estamos fazendo uma avaliação dizendo dessas necessidades. Ora, o Estado brasileiro também tem que contribuir. E quem somos nós para fazer? Nós somos o Estado, nós somos o governo, nós somos as instituições que podem promover essas condições. Mesmo que ajeitem as estradas, ainda tem a questão da distância. Ainda tem a distância. Porque a gente vê muito pessoal que mora no interior se queixar muito. Nossa, a mercadoria chega muito caro para a gente. A mercadoria chega aqui um absurdo. Pessoal não muito longe aqui, Normandia. Conheço pessoas em Normandia. Nossa, aqui é muito caro. Às vezes compensa eu pagar um carro, vir em Boa Vista fazer minhas compras do mês e voltar, porque as coisas chegam absurdamente. Por quê? É cobrado o preço do frete, é cobrado tudo. Inclusive, até quando a pessoa fez as comprinhas dela do mês para passar ali, o grosso mesmo, o básico, pagou passagem até das compras, mas ela diz, mesmo assim ainda sai no lucro do que comprar do comércio local. Exatamente. Que vem assim preços exorbitantes. Aí como é que cresce, né? Como Exatamente. É que evolui dessas questões aí? Então, é complicado, tudo tem que né? ser pensado. A distância. A distância impacta muito. Nós estamos aqui num estado que só são 15 municípios. Só são 15 municípios que... Todos longe. Todos, se você for botar assim, abrir as mãos, eles ficam assim, bem numa situação. Exato. E nós estamos numa faixa de fronteira. Isso. Estamos com perto de 2 países. Com 2 línguas diferentes também. Exato. Então, tudo isso impacta diretamente nesse processo. Mas
é passível da gente trabalhar. É uma coisa que eu acho que ninguém tem que ter medo dessa questão. Basta a gente ter boa vontade. Exato. Mas conversando com você, professora, dá para abrir assim um leque, sabe? Dá uma clareada. E para quem está ouvindo a nossa conversa aí, bastante enriquecedora aí de conhecimento informativo com a professora que está nos dando uma aula, fica bem fácil ver o porquê, não é? Exato. Fica bem fácil então, você detectar o quê. A gente precisa sentar. Eu acho que as estruturas de governos, né, que eu digo assim, governos é Estado, município, aí governo federal que está aqui dentro, quais são as instituições federais que estão dentro? São essas que podem também dar o apoio. E a gente começa a fazer o trabalho, entendeu? E sentar e fazer. Não foi feito para a demarcação das terras indígenas, não foi feito com processo educacional para os indígenas, então agora a gente pode fazer também para essas outras questões. Basta a gente ter boa vontade. Exatamente. E na sua opinião, quais as ações do governo federal, né, poderiam contribuir aí para a melhoria do IPES das cidades com pontuação baixa? Olha, a gente tem, deixa eu te explicar uma coisa. O governo federal, ele lança e tem programas, por exemplo, dos aterros sanitários, que foi pactuado que os municípios tinham prazo para poder fazer esses aterros. Tem recurso, né, para fazer isso. Tem recurso na área da saúde, mas nós nos deparamos com uma questão que a gente sempre discute, que é a falta de técnicos dentro dos municípios para fazerem os projetos e buscarem esses recursos. Então, por exemplo, sexta-feira teve uma reunião da Associação dos Municípios, né, dos prefeitos dos municípios, e tem essa associação na cidade. Então, e aí é uma visão minha, tá? Eu não quero que ninguém depois vá cobrar de ninguém. Mas essa associação, ela tem que entender que eu tenho um município que é carente em determinadas áreas. Então eu tenho que buscar quem pode me ajudar. Quem pode me ajudar? As universidades públicas e as privadas também. As universidades públicas, que nós trabalhamos e fazemos esse trabalho como extensão universitária, tanto a UER como a federal, que podemos fazer isso. As associações sem fins lucrativos podem também fazer isso e se unir para poder capacitar os funcionários do município para que eles possam entender essa dinâmica do Estado. Ora, não é mais aquele momento em que o prefeito botava 10, 15 projetos debaixo do braço e viajava daqui. Vinha de lá do Iramutã para Boa Vista, pegava um avião, ia para Brasília e era recebido lá. Não é mais assim. Nós mudamos, nós estamos na área da informática. Tudo é através da informática. Exato. Então, nós precisamos nos atentar para isso. Então, tem recurso para Estado, tem recurso para municípios e tem recurso para todas essas questões. E estão separados em projetos. E aí, você tem que saber conhecer o projeto, fazer esse projeto, pedir. Porque não é só dizer assim, eu quero tantos mil. Não. Isso tem que ser orçado, isso tem que ser, se for construção, tem que estar com o projeto arquitetônico e todo planejado. Então, parar e dizer, vamos fazer um planejamento de vários projetos que tem necessidade no município e vamos fazer aquela carteira de projetos, deixar pronto. No momento que a gente puder, olha, o governo federal financia, o Calha Norte financia, uma série de instituições financia projetos, mas precisa de alguém que saiba fazer os projetos. Com certeza. E nós somos os parceiros. Aí eu digo, nós, universidades, somos parceiros dos municípios. Nós, fundações e associações sem fins lucrativos, somos parceiros dos municípios. Então, se por um lado não está atingindo, não está conseguindo fazer os projetos, procure a quem sabe. Então, por exemplo, nós temos representação hoje do gabinete civil da Presidência da República aqui, que está trabalhando com o Yanomami. Pode ter uma parte da saúde que eles podem nos dar apoio. Tem o próprio Ministério da Saúde com representação no Estado. Nós temos N possibilidades. Mas, para isso, tem que buscar
as pessoas, tem que buscar as condições para poder fazer esses projetos saírem no papel. Com certeza. Quem entenda do assunto para estar dando um norte. Exatamente. Então, e a gente tem um problema muito sério. Quando muda prefeito, muda toda a estrutura do município. Então, a gente capacita uma pessoa no primeiro ano, quando muda o governo, ele não tá mais, aí a gente perde todo esse capital intelectual. Exatamente. Não indo muito longe, quem mora do interior dá para entender exatamente como é que isso funciona. Você está ali, o prefeito da sua cidade ganhou, seu município. Ali todo aquele pessoal do trabalho, tanto na área da saúde como na educação e outros setores, eles estão sendo preparados, tem pessoas capacitadas que estão ali, de repente, pessoas maravilhosas, né? Naquele setor de trabalho ali, fazendo fluir o trabalho. De repente, por questões políticas, tudo muda e tudo cai por terra. Exatamente. E o trabalho desanda, mais uma vez, dá um passo para trás. Exato, é o que acontece. Infelizmente. Mas aí nós temos outra possibilidade, né? Que agora o Ministério Público fica cobrando os concursos públicos. Então, nós temos que ter pessoas qualificadas nesse ponto. Eu vou trazer gente de fora. É isso que acontece. Para os que estão aqui. Mas a gente precisa se qualificar também para poder assumir esses postos. E as pessoas têm que entenderem isso. Morar num município, eu vou ganhar só 2.000. Sim, mas lá a vida é mais tranquila, você não vai gastar com isso. Aí começa, bota na ponta do lápis. Nós temos professores na universidade que vieram e não ficaram, né? Outros que vieram e ficaram e disseram assim, aqui é a minha cidade, porque me acolheu. Exatamente. Eu sou lá do Rio Grande do Sul, sou lá de Santa Catarina. Mas no final do ano eu tenho férias, eu vou lá. Então, é a qualidade de vida, é eu ir almoçar em casa, é eu dar um cochilinho depois do almoço, é tu sair 15 para as 8 e chegar 8 horas no teu trabalho. Não é? Então, são vários fatores que estão aqui dentro dessas dimensões que podem ser avaliados como positivo. E assim mesmo também é morar num município desse. Então, quer dizer, precisa ter qualificação profissional para poder passar num concurso público desse. Com certeza. Também essa questão, né, professora? O pessoal estuda, vai fazer residência fora, no caso de médico, né? Aí se engraça por outra cidade lá não fora, volta. que é mais desenvolvida. A maioria não volta, né? E ficam por lá mesmo. E fala pra gente como é que... Sim, pode falar. Mas aí eu vou te dizer uma coisa. A universidade, alguns anos atrás, na época do professor Roberto, eu não sei que ano você se formou, mas na época do professor Roberto, nós começamos um projeto que era o Insiquirã, começou com a licenciatura intercultural, depois 2 cursos para os indígenas. Quero deixar claro que foi a primeira universidade federal que ofereceu um curso para indígenas dentro da universidade, né? Foi a Universidade Federal de Roraima. Depois abriram mais 2 cursos, Gestão Territorial Indígena e Gestão em Saúde Coletiva. E aí, o professor Roberto teve um momento em que ele dizia assim, nós vamos fazer o seguinte, vamos oferecer mais vaga para os indígenas em todos os cursos, porque a perspectiva tem indígena que quer ser médico, tem indígena que quer ser advogado, outro quer ser engenheiro, outro quer ser arquiteto, então vamos abrir vaga. Então, foi conversado com os coordenadores desses cursos, com os diretores desses centros, e aí aqueles cursos que quiseram oferecer, e aí eu vou deixar claro, vagas extras, tá? Não são aquelas 30 vagas que são oferecidas pelo direito, ou 80 que são oferecidas pela medicina. São vagas extras. Então, por exemplo, a medicina dizia assim, eu quero oferecer 2 vagas para indígena. Então, eram 82, tá? 80 para todo mundo. E 2 era só para indígena, que eles têm um vestibular só para eles. Então, é naquele momento que vai Insiquirã, que é a vaga que vai para medicina, que é a vaga de direito, arquitetura, blá, 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 os cursos que tem vaga para indígenas. E deixar claro que nem todos os cursos da universidade ofereceram vagas extras para os indígenas. Mas aqueles que ofereceram, continuam oferecendo e tem o vestibular específico para eles. Então, qual era a finalidade? Era justamente formar os indígenas para que eles regressem para suas comunidades e prestem o serviço na comunidade. O que está acontecendo? Eles estão ficando mais na cidade, não estão voltando para evoluir as suas cidades natais? Estão ficando mais dentro da cidade, estão passando em concursos, estão sendo absorvidos por outras instituições, associações e assim por diante. Então,
Nós temos ainda que fazer, e eu realmente estou fora da administração, tá? Então, eu não sei como é que está hoje o levantamento desses egressos, para saber onde que eles estão. Mas eu tenho certeza que muitos estão trabalhando, mas não na comunidade. Entendi. Nossa, uma coisa leva a outra, né? Porque benefícios oferta. Bons, porém, né? Mas aí... Para o seu local de... Aí tinha que ver de que forma a própria associação de indígena vai fazer para que esse... Porque nos Estados Unidos, veja bem, olha, tem umas coisas assim que eu digo, eu não sou a favor do americano, mas assim, tem umas coisas boas. Eles têm o estudo, nós temos aqui o estudo de graça, né? Os alunos da medicina, por exemplo, eles têm que estagiar né? Passa 4 ou 5 anos estagiando na rede pública, ali no Hospital da Criança, maternidade, emergência, urgência, UTI, eles passam por todos os setores. Então, nós tínhamos que ter algo que pudesse também ser feito para que os indígenas pudessem ser beneficiados. Não só os indígenas, mas a população de modo geral. De modo geral, né? É tão dificuldade. Então, tipo assim, eu vou dar uma carga horária para esses alunos estagiarem numa comunidade, prestar um serviço lá. Então, mas a gente precisa de uma estrutura maior, porque só a universidade não tem condições de dar, porque o recurso que vem não dá para poder suprir essas viagens, essa estadia, uma série de coisas. Então, talvez isso seja uma oportunidade, começando com os indígenas que estão dentro da universidade, para que eles mesmos voltem para a comunidade para prestar esse serviço lá. Talvez seja uma possibilidade. Com certeza. Isso é só delírio da minha cabeça, tá? É o que seria, que eu gostaria que fosse. Não, são visões inteligentes, né? E como é que a comparação aí entre o Iramutã, né, e Gavião Peixoto pode ilustrar as desigualdades regionais no Brasil? Então, eu não conheço o Gavião Peixoto, né? Não sei nem qual é onde é que fica. São comparadas cidades com um índice aí bem baixo de desenvolvimento. Mas aí é o que eu quero deixar claro. Não conheço o Gavião Peixoto. A professora fica em São Paulo. Mas eu quero te dizer que só o fato do Iramutã estar na fronteira com a Guiana, no ponto mais longe de São Paulo, e ser um município totalmente indígena, já é uma grande diferença. Enorme. Não tem comparação. Não dá para comparar os dois municípios. Porque São Paulo, é o município do estado de São Paulo, é o pior. Mas ele está num estado que é o mais rico. O mais desenvolvido, o maior. Entendeu? E aí, o que a gente faz? Se não tem a política, alguma coisa o próprio Estado não está fazendo. Mas aqui nós temos a diferença que nós estamos numa região de montanha, nós estamos numa terra indígena regulamentada, né? Pactuada, regulamentada constitucionalmente, né? Que precisa qualquer autorização, qualquer benfeitoria, qualquer coisa, precisa passar pela autorização do Estado Nacional. Então, não é qualquer coisa que a gente pode fazer sem autorização. FUNAI, o Ministério dos Indígenas tem que também estar presente nessa discussão. Então, é totalmente diferente a comparação. Não dá para comparar. Exatamente. Eu tiro por uma cidade pequena lá no interior do Nordeste, apenas duas famílias se candidatam para prefeito, né? Sim. Que é o que comanda mais ali o município. Então, é sempre família tal e família tal. E aí fica aquele bate-bola, quando não é um é o outro, e sempre as mesmas coisas. Ou ganha um, ou ganha outro. Tá todo mundo aqui fazendo um trabalho, aí derruba, e entra, sai o outro, e aquela coisa, e não sai daquilo ali. E não desenvolve, porque fica ali naquela panelinha. Exatamente é isso. Aquela panelinha. E eu acho assim, que uma coisa que é bom a gente citar, que eu acho que a oportunidade também dos indígenas que está passando pela questão política. Veja bem, o município do Iramutã é o primeiro município, né, que elegeu um indígena. Ele Normandia, né? Mas aí o doutor lá é advogado formado, né? Mas o Benício não, ele é tuxaua de uma comunidade, morava lá, então ele teve,
ao vir para a política, eu acho que eles também estão se apropriando dessa possibilidade. E eu digo sempre, pela minha formação, que eles poderiam estar manuseando todo o aparato municipal se eles se unissem. Que eles faziam prefeitos e vereadores. Então, por exemplo, um município como Iramutã, é para eleger toda vez o prefeito e eleger toda vez os vereadores, porque é 98% da população indígena. Então, esse processo também de tomar de conta da questão política, deles elegerem representantes para poder fazer essa gestão, essa administração do município, também é importante. Então, isso está acontecendo de uns anos para cá, né? Nós já tivemos outros vereadores e outros municípios, mas isso se intensificou quando se elegeu a deputada Joênia para o Congresso Nacional, para deputada federal. E aí, o Benício também foi eleito vereador, ou prefeito. Bem forte. Prefeito, e o doutor Raposo foi eleito em Normandia. Então, nós temos assim, os dois foram reeleitos agora. Vão passar mais 4 anos. Então, isso mostra que os indígenas eles estão realmente... eu não posso ficar elegendo só branco, vou até que o outro é entre aspas, tá? Tem que ter mudança, né? Eu conheço meu município, temos que colocar gente nossa. E eles são muitos, e eles são maioria, elegem e aí essas pessoas têm que realmente colocar, e aí é que vale também a questão do malocão. Eles se reúnem e decidem quem são os candidatos a vereador, quem são os candidatos a prefeito, e eles fazem isso realmente. Então, eles têm que pactuar dessa forma para colocar pessoas de responsabilidade que vão pensar o desenvolvimento do município. E isso é interessante. Professor, e no modo geral, em sua opinião, né, quais são aí os principais desafios enfrentados pelas cidades brasileiras com baixa pontuação no IPES? Eu acho que agora, o governo federal ele tem que olhar para essa realidade, né? Então, por exemplo, foi feita a avaliação, já sabe quais foram as cidades, são 5.500 e não sei quantos municípios brasileiros, né? Então temos que ver quais são e começar desses mais baixos para poder trabalhar essa questão das políticas públicas, né? E de que forma o governo federal pode entrar com financiamento para que possa diminuir essas desigualdades, né? Então, essa é uma perspectiva, né? Eu não sei realmente o que vai ser feito com esses dados. Eu espero que não sejam somente dados para serem divulgados em mídia para fazer não é nem o meia-culpa, né? Mas para mostrar como é que estão. Não é o caso não é o problema do governador aqui, não é o problema do ex-governador, isso é caso de antes, já vem de muito tempo. Foi um Estado brasileiro que adentrou nas comunidades indígenas, que foi tomando de conta e que não deu nenhum respaldo. Né? Então, hoje nós estamos sofrendo esses problemas, assim como os municípios que são criados aí para fora. Então, tem estado que tem 70 municípios. Meu Deus, é preciso tudo isso? Né? Como que dá conta de tudo isso? É uma forma do Estado estar aplicando dinheiro e aí? O que está sendo aplicado de dinheiro nesse município que ele não está alcançando o mínimo para que a sua população viva com dignidade? Então, também tem que ser avaliado, porque a gente entende que nós aqui temos uma dificuldade de pegar recurso, mas um município como lá dentro do estado de São Paulo, será que ele vai ter a mesma dificuldade? Qual é a diferença que a gente tem que ver, né? E aí, o governo brasileiro tem que tomar de conta dessa perspectiva, dessa análise aqui para ver qual foi o investimento do governo federal e qual foi o resultado desse investimento para a gente saber aonde está o problema, né? Exatamente. Até nesse crescimento aí, nessa desordem onde tem um estado, onde tem muitos interiores pequenos, né? Essa verba ela é distribuída assim e às vezes fica ali aquela coisa meio que estagnada entre um e outro. E muitas vezes a gente está acostumado a trabalhar com projetos e com políticas públicas, não consegue executar todo o dinheiro e no final das contas o dinheiro volta. Eita, aí é que tá o negócio. E eu tinha uma mestra que dizia o seguinte: você registrar a incompetência quando você devolve o dinheiro. Nossa. Então, a gente não pode deixar de devolver, porque ele não volta mais para o caixa do governo federal.
ele vai para aquele caixa de pagamento de dívida, uma série de coisas. Ele não volta mais para a sociedade como investimento. E a gente tem que levar em consideração que o dinheiro vem dos impostos que nós pagamos continuamente. Então, se o município deixa de aplicar ou se não consegue executar, aí o dinheiro se perdeu. Aí mais um tempo para conseguir, e aí a gente vai passando. E a gente diz assim, são 4 anos, mas passa tão rápido, muito rápido, porque o primeiro ano ele vai tomar pé, ele vai conhecer a dinâmica do município. No segundo ano, no final do primeiro ano, ele começa a elaborar os projetos para no segundo ano ele entrar com os pedidos dos projetos. Talvez no final do segundo ano libere o dinheiro dos projetos para ser executado no terceiro ano e já chega o 4º ano quando é política de novo. Veja bem, é uma dinâmica muito rápida. Com certeza. Então, a gente precisa planejar bem. Com certeza. Isso para a gente, como ser humano, entender um pouco de tudo isso, como é que funciona, ter pelo menos essa noção básica que a senhora está nos passando agora. Eu aprendi muita coisa. E vai dando um norte e você vai abrindo a mente. É por isso que está assim. A gente começa a enxergar, começa a ampliar aí os horizontes, começa a ver uma luz ali no fim do túnel. A gente, como ser humano, tem que entender um pouco disso. A mesma coisa, por exemplo, o papel dos vereadores, né? Eu dei algumas entrevistas e dizia, gente, é um papel estratégico dentro da prefeitura, porque ele vai aprovar o orçamento e depois ele vai aprovar as contas do prefeito. Veja, o orçamento é feito no primeiro semestre do ano, vamos dizer assim. Então, junho, ele já tem que estar com o orçamento pronto. O que é o orçamento? Quanto vai gastar em saúde, quanto vai gastar em educação, quanto vai gastar em pavimentação, esgoto, bababá. O dinheiro que tem, que possivelmente vai ter no município, ele faz aquele planejamento. É um planejamento de recurso que vai ser gasto. Vai para a Câmara aprova ou faz as emendas. Não, eu quero dinheiro para cá. Não, o município lá precisa, né? Isso é quando faz no Estado. Então, a gente tem esse processo. E, nesse caso, nós tivemos eleição para prefeitos e vereadores. Então, já está aprovado o orçamento do ano que vem. Qualquer prefeito novo que vai entrar, ele já vai entrar com o orçamento aprovado. Ele não vai poder modificar. Então, ele já entra com aquele planejamento que o que está hoje e que dia 31 termina o mandato dele, fez com seus subordinados e que a Câmara aprovou. Então, o primeiro ano, ele não vai conseguir executar o que ele planejou, o que ele contou para as pessoas no seu processo político ou do que ele colocou na sua plataforma de apresentação dentro do TRE. Então, é algo que precisa ser planejado assim, realmente com conhecimento. Então, eu vou ter um dinheiro para gastar, que não fui eu que organizei esse dinheiro e eu vou ter que gastar conforme está aquilo ali. Porque no final do ano as contas vão ser aprovadas pelos vereadores, com o que foi planejado anteriormente. Então, sempre o orçamento é de um ano para o outro. Por que se faz isso? Porque quando se entra, eu não posso deixar o primeiro ano sem recurso. Então, quem entra, ele já tem que ter dinheiro em caixa, pensar o que vai ser distribuído e, naquele momento, adaptar o que ele imaginou para o que está planejado. Então, é isso que acontece, para não haver quebra de programas e quebra de políticas públicas dentro da prefeitura. Faz um levantamento, um planejamento, tem as aprovações e tudo mais, e aí para ver se as coisas andam para frente funciona. Porque, como você diz, se volta... É uma derrota. É uns passos para trás, significativos. Aí tem o recurso, que é o recurso do município próprio de arrecadação, e tem o recurso que vem do fundo do Estado. O Estado passa um fundo, né? E também tem os recursos que podem ser conseguidos através desses projetos em ministérios, em outras instituições nacionais e internacionais que financiam os municípios, né? E aí a gente o recurso pode crescer. Então, o município que recebe, vamos dizer, eu não sei nada, tá? Só estou jogando. Ele recebe 7 milhões, mas com projeto, com não sei o quê, ele tem 21 milhões. Olha, ele está conseguindo captar recursos, ele está atendendo outras demandas, não só aquelas que estão pactuadas no orçamento. Então, é com isso que o município sobrevive.
Exato. Professora, e de que forma o IPES ele pode servir como um guia, né, para priorizar os investimentos em infraestrutura e serviços nas cidades menos desenvolvidas? É um índice que pode ser colocado realmente em prática no caso de um planejamento, né, para o próprio município se reorganizar, né, propor outras políticas para melhorar a condição, né, e uma avaliação dessa desperta, eu digo assim, desperta um insight dentro do próprio administração do município, né? Veja, ser analisado como um último município de avaliação nacional, isso é impactante, né? E talvez até para a própria população, não sei nem se a população tomou conhecimento disso, mas a administração do município ela tem que tomar algumas, como é que se diz? Fazer algum processo de planejamento para diminuir essa condição. E eu até peguei, fora dessa informação, eu peguei, por exemplo, o índice de moradia é 10,47. O índice de informação é 12,39. Então, ainda é abaixo do que aquelas necessidades humanas, do que o bem-estar e do que a oportunidade. E aí vem o que eu te falei. Pô, moradia 10,47, claro, nós estamos falando de comunidades indígenas. Não são casas de alvenaria com ar-condicionado e com como é que a gente chama agora, com tudo elétrico, né? Agora com solar, não tem nada disso. Então, as condições são diferentes. Nós estamos falando de casas de palha. E de várias dificuldades, né? Várias dificuldades que cercam e que realmente atrasa esse desenvolvimento. Mas aí eu também não posso impor que eles mudem esse hábito. Eles querem uma casa melhor? Opa, então o Estado proporciona. Mas e aqueles que não querem? Eles querem viver naquela vida com aquela simplicidade, eu não vou dizer coisa, com aquela simplicidade que eles sempre tiveram. Mas isso não é um empecilho, não quer dizer que ele não tenha bem-estar. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que pensar. E aí, isso é feito em conjunto. São essas decisões que têm que ser tomadas em conjunto com eles. Porque quando eu coloco a minha cultura, eu estou impondo para alguém que pode não se adaptar. Veja, a gente já teve, por exemplo, só vou te dar um exemplo. Nós já tivemos casos de pessoas obesas que fizeram a redução bariátrica e não se sentiram bem. E não disseram assim, olha, eu não me vejo magro. Eu sinto falta do meu corpo. E voltaram a engordar. Eu tenho uma amiga, muito amiga, lá em Belém, que aconteceu isso. Ela disse, eu não me vejo assim. E voltou a engordar. Então, é a mesma coisa aqui com os indígenas. Os costumes, né? Os costumes deles. Então, poxa, eu vou chegar lá e vou dizer que eu vou construir só casa de alvenaria? É isso que eles querem? É essa a realidade? Então, eu tenho que perguntar, eu tenho que trazer eles para o processo de discussão e o planejamento que vai ser feito no município para melhorar essas condições de moradia, de informação e assim por diante. Onde entra esse consenso, né, professora, para pelo menos estar ofertando e oferecendo aí o básico. Né? O que está na Constituição, que é a questão da dignidade. Dignidade. Saúde e educação de qualidade. Exatamente. Então, se eu tenho isso, a gente vai melhorando as outras de infraestrutura conforme o tempo vai passando, né? E explorando depois aí o que eles têm de rico, né? Se exatamente. Um dia quiserem crescer mais e trazerem isso para eles, né? Exatamente. Que é essa questão aí da visitação num local que é muito bonito, virar aí um local de turismo, né? Exatamente. E adquirir aí renda para a comunidade. E aí tem uma série de coisas, aí tem as plantações, tem as ervas medicinais, tem tudo, a natureza está lá. E que melhore as acessibilidades, né? Que é a estrada. Também. Sim, isso aí é importante. Professora... Mas você sabe que eu até digo assim, ainda bem que não tem muita estrada boa para o pessoal não ir para lá, porque quando eu digo assim, quando eu vejo o Tepequém lotado, eu me digo assim, meu Deus, aí numa festa de final de semana que tem um prolongado, uma coisa assim... É tão lotado que diz Às vezes dá pena, né? Às vezes tem pessoas educadas que preservam, que cuidam, e tem pessoas que não. Como esse final de semana, levei meus filhos para tomar
banho no Igarapé, próximo aqui à cidade. Eu fiquei meio que chateada, porque eu ensino os meus, não jogue lixo, a gente leva o saco do lixo, coloca seu lixo. Tudo isso é um trabalho de formiguinha, né? Joga o seu lixo no lixo, a gente faz aquela educação, limpa o ambiente, porque aquilo é uma coisa natural, você deve preservar, você deve cuidar, já para os seus futuros também. E, nossa, tinha outro pessoal lá em cima, sabe aqueles banhos, professoras, um do lado do outro. Que vai descendo as E coisas. tinha outra família com amigos e parentes aderentes lá, do outro lado mais acima. Gente, descendo muito lixo no rio, copo descartável, prato, sacola, garrafa, e tudo que passava por mim eu juntava e colocava no lixo, porque, poxa vida... Eu uma vez estava numa sala de aula. É difícil, né? Eu uma vez estava numa sala de aula e aí nós começamos a conversar, os alunos fazendo essa série de indagações. Mas é público, é não sei o quê. Beleza. Universidade é pública. Ótimo. Mas eu quero fazer uma comparação, né? Então, aqui é a casa de vocês. Já que é público, vocês são os pais de vocês que financiam, então é a casa de vocês. E aí eu quero perguntar, na sua casa, você joga lixo no chão? Não. Na sua casa, você cospe na parede? Não. Na sua casa, você... Aí eu comecei. Eu falei, e por que vocês fazem isso aqui? Não é o dinheiro do pai de vocês? O não ser é a casa humano sem as regras, para muitos, olha, é difícil. Então, voltaria sim. ao tempo da pedra lascada. Exatamente. Então, a gente tem que cuidar do que é nosso, que está acabando. Aí todo mundo... Ai, o calor. Ótimo. Tudo tem um porquê, né? Exatamente. Tudo. Aí eu digo logo... Sim, cara pálida, foi tu que cortou a árvore, foi tu que jogou lixo no rio e não quer dizer que não quer assumir a responsabilidade, nós temos que assumir a responsabilidade. Se está quente, é nossa responsabilidade, fomos nós, seres humanos, que fizemos. Os nossos futuramente trazem aí malefícios para a população, para tudo de modo geral. Exatamente. Professora, que conversa maravilhosa, informativa, nossa, é muito bom a gente abrir esse leque de informações e conhecer um pouco, porque a gente sabendo isso, a gente pode melhorar muito. Muito. E passar muito, fazer esse trabalho de formiguinha. É uma educação. É sim. Né? É uma educação a seguir. Muito obrigada pela nossa conversa. Eu gostaria de deixar mais alguma mensagem para a gente, finalizar aqui nosso bate-papo? Não, dizer que a universidade está sempre aberta, né? Que quem precisa pode nos procurar. E eu digo assim para os alunos, para os jovens da periferia daqui de Boa Vista, que a universidade é pública, tá? Que muita gente pensa que é cobrado. Não, o vestibular na Universidade Federal pode também ser abonado, por exemplo, que se eles não tiverem condições, eles podem entrar com recurso e tem essa possibilidade deles fazerem vestibular sem pagar. Basta eles olharem o edital. Eu digo que as pessoas não conhecem seus direitos porque não leem. Então, o edital da universidade está lá e tem direito, sim, para quem não tem condição de pagar. E, ainda por cima, quando você passa, você consegue ter bolsa dentro da universidade para se manter. Tem toda uma estrutura para quem quer estudar. Mas as pessoas precisam ler. Com certeza, com certeza. Professora, muito obrigada por esse nosso bate-papo. Eu adorei conversar com a senhora. Eu que agradeço. Aprendi muito. Obrigada. Gente, nós conversamos com a professora Geisa Pimentel, doutora em ciência política. Nós conversamos sobre o desafio da qualidade de vida, né, no extremo norte do Brasil. E eu não digo que foi uma pincelada, foi uma aula aí muito ampla sobre tudo isso, sobre toda essa estruturação, sobre a falta de tudo enquanto aí neste episódio do nosso Entrevistas DPE, nós exploramos a realidade do Iramutã, né? A cidade com o menor índice de progresso social no Brasil. Nós conversamos também sobre os desafios enfrentados pela população local e o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida no extremo norte do nosso país. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, eu agradeço e estou sempre à disposição. Entrevistas DPE está sempre de portas abertas para uma aula como essa, uma conversa prazerosa e bem interessante. Sim. Muito obrigada mesmo. Também. Nós vamos ficando por aqui. Eu sou Adriana Paulino. Você acessa os nossos conteúdos, as nossas conversas super informativas e de grande alta relevância para você
aqui na Rádio Defensoria, no Entrevistas DPE. Nossos conteúdos também você acessa no YouTube, Deezer e Spotify. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.